isso aí, de volta aqui no nosso programa Fé em Foco, aqui na nossa rádio 102,5 FM. E agora teremos aí um papo bem legal com o César Francisco Raimundo. Isso aí, César Francisco Raimundo, que é editor da revista Última Chamada. Nós vamos falar um pouquinho sobre escatologia. O César nasceu em 1976, lá em Londrina, estado do Paraná. Ele, que é de origem católica, encontrou-se com Cristo aos 13 anos de idade. Na década de 90, passou a ser membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, daquela cidade. Tem desenvolvido diversos trabalhos, entre eles livros, folhetos e revistas, visando a divulgação da Boa Nova da salvação em Cristo para o público em geral. Atualmente ele se dedica intensamente ao estudo, especialização, divulgação e produção de material didático a respeito do preterismo parcial e o pós-milenismo, para que tal mensagem seja então conhecida como um caminho verdadeiramente alternativo contra a escatologia falsa e pessimista que recebemos por tradição em nossas igrejas. Aqui palavras dele, né? Bom dia, César. Seja bem-vindo aí ao nosso programa Fé em Foco. Eu já começo pedindo para você explicar, né, para os nossos ouvintes o que é escatologia e por que é importante falar sobre esse tema. Bom dia, Matheus. Bom dia para os seus ouvintes aqui no programa Fé em Foco da nossa Rádio FM. E é um prazer muito grande estar aqui, né? Só quero dizer que é a primeira vez que eu dou uma entrevista na vida, né? Então, não estranhe não se eu errar bastante aqui na fala, tá joia? A palavra escatologia, ela é desconhecida de muitos cristãos, né, pelo mundo aí. Ela significa o estudo das últimas coisas, né? A vida após a morte, a ressurreição dos mortos, o estado eterno, tudo aquilo que vem das últimas coisas é o estudo da escatologia, né? E existe a escatologia cristã, que abrange a volta de Cristo, a ressurreição dos mortos. Existe a escatologia espírita, que fala o que acontece depois da morte, né? E existe até mesmo escatologia comunista, né? Uhum. E a escatologia, ela não abrange só as últimas coisas, ela abrange a história inteira, porque a escatologia nasceu a partir do momento em que Adão e Eva pecaram, né? Aí, a partir do momento que o pecado entrou no mundo e a morte foi a consequência desse pecado, aí começou uma contagem regressiva, né? Uhum. E o fim, ele chega para todos nós individualmente, como também chega o fim de nações, cidades, né? Tudo isso tem a ver com a escatologia. Interessante. A importância desses temas escatológicos, né, da escatologia, é devido ao fato de que ela tem a ver com todos nós, né? Sim. Todos nós estamos nessa contagem regressiva, tendo a morte como horizonte, tendo a morte como certa, né? E muitas vezes a gente vive uma vida de ansiedade, uma correria doida, querendo fazer tudo rápido, querendo aproveitar até o último segundo, porque a morte é certa, né? Mas a importância da escatologia é que, se for estudado de uma maneira cristã, bíblica, ela traz esperança. Uhum. E dilui todos essas ansiedades que a gente pode ter, né? Inclusive a respeito do fim do mundo, da volta de Cristo, do anticristo, que é tão falado hoje, né? Sim. Guerras nucleares. Uhum. Se a gente tiver um estudo da escatologia baseado na Bíblia, a gente vai ter um horizonte muito proveitoso e, acima de tudo, verdadeiro. Olha aí, bate-papo aí com César Francisco Raimundo, editor da revista Última Chamada, revista cristã Última Chamada. César, você falou que a escatologia traz esperança, mas somos constantemente bombardeados com notícias ruins, pessimistas, né, em relação ao futuro, principalmente por aqueles que se dizem especialistas em escatologia. Como que a escatologia traz esperança? Existem interpretações diferentes na escatologia? Sim, Matheus, você falou a palavra certa. Especialistas em escatologia, né? Você pode notar que quem traz notícias pessimistas em relação ao futuro, um futuro tenebroso, a vinda de um anticristo, uma grande tribulação, quem tem enfeitiçado e incendiado
o povo nas igrejas a esse respeito são os especialistas em profecia, os especialistas em escatologia, né? Mas uma coisa que o povo não tem acesso, até então não teve acesso, é a respeito de outras vertentes escatológicas, né? Que deveriam ser ensinadas também, para a pessoa poder ter direito a uma escolha, né? Claro. Então, se você vê de tudo que foi produzido até hoje na igreja, nesses 2000 anos, em relação à escatologia, você vai notar que existe pelo menos duas vertentes escatológicas que são otimistas, né? Certo. É o preterismo parcial e o pós-milenismo, né? Que eu poderei explicar isso mais à frente. Mas essas são as duas únicas vertentes escatológicas que são otimistas em relação ao futuro, né? Certo. E aí a questão da profecia, a gente tem que ver também que isso sempre foi um problema para a igreja, né? Sempre foi um problema essa questão da escatologia, da profecia. Você já vê lá em Tessalonicenses, por exemplo, eles estavam achando que o dia do Senhor já havia chegado, ou outras pessoas que já não estavam trabalhando em vista disso também, né? Já não trabalhavam mais, porque achavam que a vinda do Senhor havia chegado, né? Certo. Então você vê que isso aí já é um problema antigo. Sempre foi um fascínio, uma fantasia. E você vê até por outro lado assim, ó, mesmo que Jesus disse que ninguém sabe o dia e a hora, ou conforme ele disse lá em Atos capítulo 1, que não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai destinou pela sua própria autoridade, mesmo que ele tenha dito isso tão explicitamente, ainda tem gente que marca a data da vinda dele. Verdade. Então, para você ver que se trata de fascínio, fantasia e coisas do tipo, a questão escatológica, né? Certo. Mas existem outras vertentes otimistas, conforme eu já disse, né? O pós-milenismo e o preterismo parcial. Certo. E tem a questão também que a escatologia ela é usada como ameaça também, né? Muitos líderes religiosos usam a vinda de Jesus, que deveria ser uma grandiosa esperança, eles usam como ameaça, né? Olha aí. E isso é uma prática muito comum que eu tenho visto em muitas igrejas aí, né? Entendi. Bacana. Entrevista aqui com César Francisco Raimundo, editor da revista cristã Última Chamada. César, você citou dois termos aqui que podem ser comuns para aqueles que estão acostumados a estudar escatologia, mas provavelmente o público em geral, para o público em geral, é desconhecido. Você falou sobre preterismo, pós-milenismo. O que é preterismo? O que é pós-milenismo? Você pode explicar quais escolas, né, existem? Se existem escolas, você pode explicar isso para a gente? O termo preterismo significa passado. É uma palavra latina que significa passado. No caso escatológico aqui do estudo da escatologia, o preterismo defende que a grande maioria das profecias escatológicas do Apocalipse e de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, foram cumpridas na destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Caramba. Então o preterismo parcial acredita que aquilo que Jesus falou sobre grande tribulação, sobre perseguições, guerras, rumores de guerras, que ia acontecer naquilo que se chama o tempo final, seria a respeito do final de Jerusalém no ano 70, e não o fim do mundo. Entendi. E o mesmo se dá com o Apocalipse, né? O Apocalipse ele é um drama assim escatológico que envolve a destruição de Jerusalém no ano 70, né? Então esse aí é o que se crê no preterismo parcial. Entendi. E o pós-milenismo é aqueles que acreditam que nós estamos vivendo o milênio de Apocalipse 20. Sim. Não que esse milênio sejam 1000 anos literais, muito pelo contrário, são 1000 anos simbólicos. Então, desde quando Cristo veio ao mundo e inaugurou o seu reino, nós estamos vivendo esse reino milenar de 1000 anos. 1000 anos simbolicamente falando, né? E no final desse reino milenar, é por isso que se diz pós, né? Depois do milênio, é quando Cristo virá a segunda vez. Então isso é o que significa preterismo e pós-milenismo. Certo. Nesses 2000 anos de história cristã,
Tudo que a mente humana poderia inventar a respeito de interpretação do Apocalipse, daquelas passagens do Novo Testamento que falam sobre a vinda de Cristo, foram inventadas até agora 8 escolas de pensamento. Então nós temos o amilenismo, o dispensacionalismo, o historicismo, o idealismo, o pré-milenismo, o pós-milenismo, o preterismo parcial e o preterismo completo. É bastante ismo. Na escola milenista, a gente aprende que o milênio, os 1000 anos do reino de Cristo de Apocalipse 20, ele é um período simbólico. Certo. Segue praticamente o mesmo padrão aí do pós-milenismo. A diferença com o pós-milenismo é que no amilenismo se acredita que a igreja ainda vai enfrentar o anticristo, certo, que as coisas vão ficar ruins à medida que a vinda de Cristo se aproxima e que a igreja não será triunfante. No pós-milenismo é diferente. A gente acredita que os 1000 anos simbólicos aí, que é o período do reino de Cristo, a igreja vai crescer até dominar o mundo inteiro e toda a humanidade se tornar cristã. Aí as coisas vão melhorar cada vez mais. Então nós temos no pós-milenismo um otimismo, coisa que nós não temos no amilenismo. Interessante. Na escola dispensacionalista, ou como se diz, dispensacionalismo, é uma escola que acredita que a história da humanidade está dividida em 7 dispensações, né? E o que prevalece mais dentro do dispensacionalismo aí é a questão profética, que a gente tem visto na maioria das igrejas, que são dispensacionalistas, né? Sim. A questão de que vai vir um anticristo, que vai governar 7 anos, que vai ter 3 anos e meio de paz e harmonia na terra por causa do anticristo, depois vai ser 3 anos e meio de grande tribulação, um arrebatamento secreto no começo desses 7 anos. Isso. E depois a instalação do reino milenar de Cristo, né? Eu aprendi assim. É basicamente isso que ensina o dispensacionalismo, né? A escola historicista ou historicismo, né? Ela ensina que as profecias do Apocalipse elas estão se cumprindo desde quando João escreveu o livro até os nossos dias, né? E até a vinda de Jesus vai se cumprir tudo que tem que se cumprir ali no Apocalipse. O grande defeito do historicismo é que durante todos esses anos que tem se passado, tem se procurado personagens que sejam um suposto anticristo, ou eventos que possam indicar que nós já estamos nos dias da vinda de Cristo, né? Certo. A escola idealista, ou idealismo como é conhecida, ela é uma escola em que se acredita que tudo que está escrito ali no Apocalipse são imagens da luta do bem contra o mal que se desenrola durante a história da igreja, né? No idealismo não se acredita que há profecias específicas a serem cumpridas, não. Genérico, né? Simplesmente Apocalipse é algo que mostra a luta constante da igreja contra o mal, né? E a luta do bem contra o mal ali, sem se preocupar em procurar um anticristo específico ou um fim do mundo catastrófico, sabe? Basicamente é isso aí que se ensina no idealismo. É uma escola mais recente essa. Certo. O futurismo é uma escola que ensina que o Apocalipse, começando a partir do capítulo 4 em diante, seriam os acontecimentos ali até o final do livro, coisas que vão acontecer antes do retorno de Cristo, né? Sim. Então o futurismo ele trata aí de um futuro distante dos dias de João, né? E quem pega esse gancho aí junto com o futurismo é o dispensacionalismo, né? Exatamente. Mas resumindo em miúdos, bastante essas coisa. escolas escatológicas, todas elas, com exceção do preterismo completo, que é uma aberração, uma aberração recente, que diz que a segunda vinda de Cristo e a ressurreição já aconteceu. Olha aí. Com exceção dessa escola, todas essas escolas de pensamento, o pós-milenismo, o pré-milenismo, o historicismo, o amilenismo, o dispensacionalismo, todas elas acreditam que Jesus um dia voltará e ressuscitará os mortos. Certo. Esse é um ponto em comum com todas elas, e isso é um ponto muito positivo. Agora você vê, Mateus, que o problema
ele fica concentrado nos assuntos periféricos. Verdade. Sabe, nesses 2000 anos de história da igreja, com todas essas interpretações e vertentes diferentes da escatologia, o problema fica concentrado nos assuntos periféricos. E quais são os assuntos periféricos? É a respeito da grande tribulação, do anticristo, se o mundo vai de mal a pior, essas coisas assim que tem a ver com pessimismo a respeito do futuro, né? Agora, em relação à segunda vinda de Cristo, todas elas estão alinhadas no pensamento a esse respeito, que Jesus vai vir um dia ressuscitar os mortos. Certo. Então o problema fica concentrado nesses outros assuntos que chamamos de periféricos, né? Interessante. Também uma questão que eu gostaria de expor aqui para os seus ouvintes, né, Matheus? Fala. Em meio a essas 8 escolas de pensamento aí, como escolher a que é a correta? Ou não existe a correta? Ou todas têm algo em comum? Bom, eu já disse que todas têm algo em comum, é que Cristo vai vir segunda vez, tirando o preterismo completo, que diz que toda profecia já foi cumprida lá no primeiro século no tempo da igreja primitiva, né? Então, tirando o preterismo completo, que é recente, que é uma heresia recente, todas as outras escolas acreditam que Jesus virá a segunda vez. Certo. Então, como escolher a certa? Existe a certa? Sim, existe a certa. Existe aquela que é alinhada com a Escritura ao ponto de não ter problemas, ou supostamente não ter muitos problemas, né? Então, no caso, eu, com toda a convicção, eu digo que o pós-milenismo e o preterismo parcial são as duas únicas escolas de pensamento escatológico que o cristão deveria abraçar. E eu digo isso aqui, que eu não caí de paraquedas ontem a respeito desses assuntos. Faz 30 anos que eu estudo esses assuntos, desde a minha adolescência. Eu já passei pelo pré-milenismo histórico, já passei pelo dispensacionalismo, já estudei o historicismo, né, que inclusive os adventistas que defendem essa vertente. É mais comum. Então eu conheço todas as escolas de pensamento, eu já estudei sobre todas elas. Eu já peguei material didático direto da fonte e eu conheço cada uma delas. E quando eu conheci o preterismo parcial e o pós-milenismo, eu não tive dúvidas de que durante todo esse tempo eu estava no caminho errado. Então já fazem mais ou menos aí uns 12 anos que eu abracei o preterismo parcial e o pós-milenismo, porque está perfeitamente alinhado com as escrituras e ajuda a tirar um monte de dúvida que a gente tem. Certo. E o problema é que as pessoas elas foram ensinadas a se basearem nas notícias dos jornais, né? Então muita gente, quando estudar o preterismo parcial e o pós-milenismo, elas vão olhar para o mundo e vai dizer assim, mas tanta coisa ruim está acontecendo, sabe? Só que isso fica fácil de resolver com o tempo. A pessoa ela vai estudando, ela vai ver como a profecia funciona, como aconteceram as coisas e o que vai acontecer. Essa imagem errada e pessimista do mundo, ela vai melhorando. Entendi. Porque o pessoal pensa que está sabendo tudo, né, a esse respeito, mas não, isso é um engano. Porque nós fomos condicionados dentro de nossas igrejas muito mais do que se basear na Bíblia, a gente tem se baseado nas últimas notícias dos jornais. Entendi. Né? Se o mundo está ruim, se está tendo guerra, é porque o fim já está chegando. Se a Coreia do Norte está fabricando mísseis nucleares, chegou o apocalipse. Mas vocês podem ver que apesar de tudo que acontece no mundo, o mundo tem caminhado e o mundo tem seguido por um certo progresso. E sobre isso aí eu posso falar numa outra entrevista, numa outra ocasião, muito mais a fundo, mas é o convite que eu faço aqui para os seus ouvintes, Matheus. Claro. Procurem estudar outras vertentes. Aliás, eu acho que todo pastor, todo sacerdote que tem a sua responsabilidade de ensinar o povo, deveria mostrar para as pessoas que existem caminhos alternativos para se estudar dentro da escatologia. E eu acredito que o pós-milenismo e o preterismo parcial deveria ser estudado pelos crentes, pelos frequentadores de igreja, porque essas são as duas únicas vertentes que são otimistas em relação
ao mundo em relação ao tempo da volta de Jesus são as duas únicas. De pessimismo nós já estamos cheios, né? A gente ouve isso desde criança, é crise, é o apocalipse que está vindo, e etc, etc. Então eu acho que chegou um momento que as pessoas deveriam estudar duas escolas que são diferentes, e aliás, são poderosíssimas. Sim. Porque os documentos históricos da igreja, desde lá do seu início, mostram que muitos sacerdotes, que muitos pastores, que muita gente que era envolvida com o ensino, e inclusive eram escritores, eles ensinavam que o Apocalipse havia se cumprido na destruição de Jerusalém no ano 70, e que não haveria nenhum fim do mundo. Olha. Com a ideia de um anticristo, ou que as coisas piorariam à medida que se aproximasse da volta de Jesus. Muito pelo contrário, eles eram otimistas, acreditando que haveria um progresso no mundo e que o evangelho ia crescer e dominar o mundo inteiro. Então é hora de acordar, e nem que for por uma curiosidade, eu não concordo, sabe? A pessoa às vezes tem esse negócio de ignorância, dizer que não concorda, mas eu penso assim, a gente tem que pelo menos ter a curiosidade para ver, conhecer, né? E estudar, fazer uma leitura, porque isso vai ajudar a lançar muita luz sobre a mente de cada um. Caramba, entrevistando aqui o César Francisco Raimundo, ele que é editor da revista cristã Última Chamada. Entrevista bacana aqui sobre escatologia. Sintetizando aqui, ele falou sobre as escolas escatológicas, né? E ele falou sobre duas, do qual, obviamente, aqui é a que ele defende: preterismo parcial e pós-milenismo. Aí você pode dizer assim, mas são duas escolas diferentes, como é que ele defende duas escolas, né? Por que não é uma? É porque quando a gente fala sobre, dentro ali da escatologia, quando a gente fala sobre escolas de hermenêutica, por exemplo, aí você tem preterismo, futurismo, idealismo e historicismo. Ele explicou o que é cada uma. Então, isso aqui são métodos de interpretação. Então, você olha uma profecia, por exemplo, você pega Mateus 24, você pega o livro do Apocalipse, e você pode analisar, ou olhando para o passado, né, falando, essas profecias aqui se cumpriram lá no tempo de João, no tempo dos apóstolos, ou que é o preterismo, ou você tem uma outra escola para dizer, não, isso aqui é tudo para o futuro, era futuro para João, mas não só para João, continua sendo futuro para a igreja hoje. Você tem aqueles que defendem que, o historicismo, por exemplo, defende que os eventos do Apocalipse vão acontecendo desde o tempo de João, de pouquinho a pouquinho, até o tempo do fim. Então, são acontecimentos históricos, por isso historicismo. E por fim, você tem a última escola, que é idealista, que vai falar que ali não existe nenhum evento real em si, mas é um grande drama onde existe a batalha do bem e do mal, e a igreja está sempre e constantemente passando por isso. Então, existem 4 abordagens para você interpretar as profecias bíblicas. Ele falou então que defende o preterismo parcial. E por fim, ele fala de pós-milenismo. O que é, né? Você tem, aí ele citou mais 3 escolas que são diferentes dessas 4 que eu acabei de citar. Elas vão lidar especificamente sobre um tema, ou seja, milênio. Quando a gente vai lá em Apocalipse 20, né, que tem o reino milenar, aí sim surgem mais 3 escolas, ou seja, são 3 métodos ali para interpretar o que acontece, ou como acontece esse milênio, e você então tem essas 3 escolas. Então ele defende que preterismo, em relação a essas profecias, Mateus 24, Apocalipse, grande parte, ocorreu no primeiro século, e quando ele vai então para a escola de milênio, ou seja, pré-milenismo, amilenismo ou pós-milenismo, ele defende o pós. O que ele defende? Que Jesus volta depois desse reino milenar, por isso chama de pós, e é uma escatologia otimista, ou seja, essas coisas as coisas ruins já aconteceram e há coisas boas ainda por vir em relação à igreja, né, o avanço do evangelho. Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, porque eu preciso ir rapidinho para o comercial, são 7 horas e 50 minutos. A gente vai ter um papo aqui com César Francisco Raimundo, papo bacana sobre escatologia bíblica. A gente está batendo um papo aí com César Francisco Raimundo, né? No bloco anterior aí tivemos várias perguntas respondidas aí por ele. Ele falou um pouco sobre escolas de interpretação do Apocalipse, escolas de interpretação de profecias bíblicas, e tem dado aí uma aula muito bacana. Claro, é um tema muito complexo, é um tema que gera aí grandes debates, né? Tanto que a igreja está aí 2000 anos
debatendo sobre esses assuntos, né? Mas ele falou sobre uma certa unidade que existe, né? Então, existem alguns pontos aqui que são indiscutíveis e, claro, aqueles que são periféricos, a igreja tem debatido, tem discutido, isso é saudável, isso é normal. E existe um incentivo, então, para que você estude a Bíblia, você estude aí esses temas, você que gosta. Então, César Francisco, daqui a pouquinho ele vai responder outras perguntas, né? E você pode fazer também a sua, claro. A gente pode encaminhar aqui para ele. Teremos muitos programas ainda pela frente para lidar com esses assuntos, se for necessário. Eu vou rapidinho para mais um comercial. Você vai ter tempo de ouvir o comercial aí de cada um, anotar o endereço, anotar o telefone, tá certo? É rapidinho. E na volta a gente continua esse bate-papo aí com o César, editor da revista cristã Última Chamada, e ele vai falar um pouquinho mais, né, sobre otimismo histórico, pós-milenismo, preterismo. Ele já falou bastante coisa, mas ele vai explicar outros pontos que podem, com certeza, gerou dúvidas, né? E no próximo bloco, então, ele tira essas dúvidas aqui pra gente. É isso aí, de volta aqui no nosso programa Fé em Foco, hoje batendo um papo sobre escatologia bíblica, com César Francisco Raimundo, ele que é editor da revista cristã Última Chamada, já estuda aí escatologia há muito tempo, mais de 30 anos, né, segundo ele mesmo que declarou pra gente, e falou sobre escolas de interpretação, preterismo, futurismo, são vários ismos, né? Historicismo, idealismo, com certeza um assunto não muito fácil de lidar, não é um assunto que existe unanimidade entre os cristãos em relação a esses temas, mas ele incentiva aqui, né, aos ouvintes, incentiva aí a todos os estudantes das escrituras a realmente estarem abertos a ouvirem e a pesquisarem, né, estudarem todas as vertentes, todas as escolas. E ele falou um pouco aí sobre preterismo, pós-milenismo, mas com certeza muitas dúvidas ainda precisam ser tiradas, né? Com certeza o tempo também não vai deixar a gente tirar todas essas dúvidas, mas espero que você possa estar sendo abençoado aí. É um tema bacana, eu gosto também, escatologia bíblica. Vamos lá, César. Você falou sobre como a escatologia pós-milenista ela é otimista em relação ao futuro, enquanto as outras escolas, né, o amilenismo e o pré-milenismo, são escolas pessimistas, né, em relação ao futuro. A interpretação comum da igreja é que o tempo do fim, o anticristo vai implantar um governo mundial anticristão, haverá grande apostasia de fé, os homens vão de mal a pior, haverá guerras, fomes, terremotos, grande tribulação. Esses eventos não parecem dar um tom otimista para o futuro. Você se declara um pós-milenista, então como você lida com esses eventos bíblicos? Esses eventos bíblicos aí de grande tribulação, guerras, fomes, né, rumores de guerra, Jesus foi muito bem claro sobre essa questão, né? Certo. Tudo isso teve um tempo para se cumprir. Aliás, tudo isso seria se cumprido num determinado tempo, e ele foi muito bem claro sobre isso. É só pegar Mateus capítulo 24, onde fala sobre essas coisas, e no versículo 34 está bem claro o tempo que iria acontecer tudo isso. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então Jesus dá a indicação de que uma determinada geração ela não iria morrer ou passar sem que tudo fosse cumprido. E a geração que ele diz é esta geração. Esta geração significa que é a geração dos discípulos deles. Se Jesus estivesse fazendo uma referência a uma geração futura, como nos nossos dias aqui, ele poderia ter dito assim: não passará aquela geração. Aquela, quando você usa a palavra, o pronome demonstrativo distante, né? Aquela, aquele, é para algo distante, do futuro. Mas quando você diz esta, significa o estado atual presente, no presente momento aqui. Sim. Então quando eu digo, para citar um exemplo nosso aqui, né? Para falar da nossa geração aqui do ano de 2022, qual pronome demonstrativo eu devo usar? Eu devo falar esta geração. Sim. Se eu quiser falar de uma geração dos meus netos, daqui muitos anos, suponhamos, né?
eu teria que falar aquela geração. Sim. Então Jesus é muito bem claro. Inclusive, essa expressão, esta geração, é a que mais aparece nos evangelhos e todas as vezes significa que era a geração dos discípulos, né? Interessante. Então, Jesus deixa bem claro que tudo aquilo ali, guerras, rumores de guerras, terremotos, iria acontecer naquela geração. Certo. E basta uma leitura de Mateus 24 que qualquer pessoa leiga vai perceber que tudo que está acontecendo ali em Mateus 24 é uma coisa local. É uma coisa que tem a ver com os discípulos, certo, com os dias do fim de Jerusalém, as recomendações de fuga sim, que Jesus dá para os discípulos, para fugir para os montes, para não entrar na cidade. Tudo tem a ver com o ambiente local, não com um fim do mundo catastrófico, né? Global, né? Então hoje, em nosso tempo, como foi em alguns anos atrás também, terremotos, guerras, essas coisas assim, não significa mais nada profético. Isso já foi cumprido no tempo de Jerusalém. Aliás, terremotos, fomes, pestes, né? Isso, embora a gente chame de sinais da vida de Cristo, mas isso aí não são sinais. Jesus nunca chamou isso aí de sinais. É nós que, por erro de interpretação, a gente tem repetido o que os outros falam, mas Jesus nunca chamou de sinais. Jesus chamou de coisas. O que Jesus quis dizer é que a vida iria continuar normal naqueles dias. E algumas coisas iria acontecer, né? Uhum. Agora, a questão uma coisa que sai da normalidade ali no discurso de Jesus em Mateus 24, é a questão da guerra. Fazia ou fez, mais ou menos assim, 150 anos que o mundo romano vivia em paz. Era a famosa Pax Romana, não havia perturbação nenhuma no Império Romano. O Império Romano estava em paz. E naquela altura, falar para os discípulos que haveria guerra, para eles ali era uma coisa extraordinária, porque Roma tinha garantido paz no mundo inteiro, né? Uhum. Então isso aí, embora não seja o sinal, mas constitui uma coisa significativa, né? Que quando chegasse o fim de Jerusalém, quando houvesse o cerco à cidade de Jerusalém, a paz iria ser tirada da terra. E foi o que de fato aconteceu. A paz romana foi tirada da terra e o Império Romano começou a ter muitos problemas, inclusive no cerco a Jerusalém. Interessante. Agora a questão do que nós temos vivido no mundo hoje, eu vou falar uma coisa aqui que causa riso em muita gente. Mas o riso é pro ignorante, sim, é para aquele que não gosta de estudar, para aquele que não sabe ouvir, para aquele que não tem humildade para ouvir. Sim. Então quem tiver ouvidos que ouça o que eu estou falando. A respeito de como o mundo está hoje, a respeito das pestes, terremotos, guerras, né? O mundo está como sempre esteve, mas dados reveladores da história têm demonstrado que nós estamos vivendo muito melhor hoje do que quem viveu na época de Cristo ou de quem viveu há 100 anos atrás. O mundo melhorou, sim, e melhorou muito. E as estatísticas, os números mostram isso, mas isso aí para pessoas que realmente queiram saber sobre esse assunto, que queiram estudar sobre esse assunto. Já tem boas literaturas aí no mercado oferecendo respostas sobre isso, né? Inclusive o Steven Pinker, certo, que se eu não estou enganado, ele é um psicólogo canadense famoso no mundo inteiro. Ele escreveu um livro, na verdade ele escreveu 2 livros, né? Um sobre como o iluminismo melhorou o mundo e um outro sobre a questão da violência, né? Uhum. Ele afirma que essa melhora do mundo é fruto do iluminismo, da razão, da ciência, né? Ele é ateu, mas isso na verdade é fruto do evangelho, que esse trabalho de séculos que a igreja tem feito tem trazido benefícios ao mundo. Mas ele atribui ao iluminismo, porque ele é um ateu, né? Isso. Mas o estudo dele é muito bom. Ele traz estatísticas e dados, até mesmo mostrando que, por incrível que pareça, nós estamos vivendo na era mais pacífica até hoje. Porque ele mostra o quão cruel foi o passado. Violento, e a gente sempre tem aquela mania, né, de achar que os tempos
bíblicos, os tempos dos faraós eram os bons e saudosos tempos, né? Mas isso é mentira, isso não procede, isso não está de acordo com a realidade. Os tempos passados, quanto mais a gente volta para o passado, mais a gente vê o quão o mundo era horrível, pior em todos os sentidos, né? Mas isso para ter conhecimento sobre esse assunto, tem que ler bastante, tem que estudar bastante, e não é na base da zombaria que uma pessoa vai querer poder refutar um assunto desse. Não tem como. Tem que estudar. E a questão é, por que o mundo deveria melhorar? Muita gente pensa que para Jesus voltar é necessário que o mundo piore. Não, mas é o contrário. Para que o rei possa voltar, o mundo tem que melhorar, porque isso é profecia bíblica. Você pega lá, Mateus, o Atos 3, capítulo 3, versículos 20 e 21, e diz lá que convém que o céu contenha até a restauração de tudo. Então Jesus tem que ficar contido no céu até a restauração de tudo. Porque essa restauração, ela é progressiva. Ela é progressiva, ela vai acontecendo no decorrer da história. Isso a gente vê em 1 Coríntios 15, que diz assim, que convém que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ora, se a morte é o último inimigo a ser destruído, e ela só é destruída no dia da ressurreição, que inclusive é o dia da vinda de Cristo, quer dizer que no decorrer da história, Jesus vai reinando até que todos os seus inimigos sejam destruídos. Então, é isso que ele tem feito esses 2000 anos. Jesus tem derrubado imperadores, Jesus tem feito esse trabalho de restauração até o dia de hoje. Então, convém que o mundo seja restaurado progressivamente. Isso daí não é trazer o paraíso na terra, não é trazer a perfeição, mas é uma obra que Cristo vai fazendo de restauração, e todas as áreas da vida vão sendo restauradas. Então, quem quiser saber mais sobre esse assunto, pega lá o Salmo 22 e principalmente os últimos 8 versículos, que diz ali que todas as nações vão se lembrar do Senhor, todos vão se converter, todos vão louvar o Senhor, todos vão adorar. Sabe? Isaías capítulo 2 fala também que as armas de guerra serão aposentadas, que nunca mais aprenderão a guerra. Muito pelo contrário, as armas de guerra vão ser usadas para outros fins agrícolas, né? E isso vai acontecer antes que Cristo venha. Mas vai chegar o momento, o ápice dessa restauração, vai ser o momento em que Jesus volta. Aí o mundo vai receber essa coroa. Jesus vai coroar toda essa obra no dia da vinda dele. Aí sim vai ser trazida a perfeição, né? O mundo perfeito, o paraíso, vai ter finalizado o seu processo de restauração. E vamos reinar aqui para todo sempre. Agora, isso aqui não é porque a nossa esperança está aqui na terra, que dias melhores virão, porque a gente tem esperança aqui nesta terra. Nossa esperança está em Cristo, aqui aguardamos vindo do céu. Mas a nossa habitação vai ser aqui na terra. Isso é muito bem claro aqui na Bíblia. E, então, é necessário então que as coisas melhorem para que Cristo possa voltar. Mas essas coisas só melhoram, o mundo só melhora se estiver sendo pregado o Evangelho, se as nações estiverem sendo discipuladas. E foi isso que ele mandou fazer, discipular todas as nações. Tá certo, interessante, bacana, é uma visão completamente diferente do que a gente recebe, né? Principalmente do que eu posso dizer por mim, né? Eu cresci ouvindo, por exemplo, uma visão mais pessimista. Olha, anticristo, marca da besta, apocalipse, olha a lua de sangue, são eventos do tempo do fim, Jesus está voltando. E o que o César está apresentando aqui é uma visão, uma alternativa, claro, completamente diferente. Ele vai dizer, ó, esses eventos aqui que a Bíblia realmente fala, não é negando, mas esses eventos que a Bíblia fala, eles já se cumpriram lá no passado, deveriam ocorrer lá na geração de Jesus. E o que resta agora é, uma vez que o reino foi então instaurado, o reino milenar, né, que ele vai chamar ali, o reino de Deus, né, foi instaurado,
ele vai avançando entre as nações. Eu me lembrei até da parábola, né? A parábola do joio, do fermento e do grão de mostarda, onde Jesus vai falar que o reino de Deus, ele explica, né, que o reino de Deus é como uma semente de mostarda, que é pequenininha no começo, mas ela vai crescendo devagarinho, até se tornar uma grande hortaliça, né? E o fermento é a mesma coisa. Ele vai fermentando pouco a pouco a massa, até que toda a massa é levedada. Então isso mostra como o reino de Deus, Jesus, né, falando como o reino de Deus deveria ser. Quando ele foi instaurado, então ele de pouquinho a pouquinho ele vai fermentando as nações, os povos, e cumprindo então aquilo até que ele mesmo disse, né? Ide por todas as nações, pregar o evangelho, fazer discípulos, né? Fazer discípulos de todas as nações. Então, interessante aí. É uma alternativa, uma visão otimista aí do futuro, ou seja, as nações vão se converter ao Senhor, né? Segundo aí as palavras proféticas dos Salmos e outros textos, né? Interessante. São 8 horas e 27 minutos. Eu preciso ir rapidinho para o comercial. Então não saia daí, a gente vai bater mais papo aqui com o César Francisco Raimundo, editor da revista cristã Última Chamada. Eu volto já já. Muito bem, de volta aqui na nossa rádio 102,5, o programa Fé em Foco, são 8 horas e 33 minutinhos. Estamos batendo um papo aí com César Francisco Raimundo, editor da revista cristã Última Chamada, falando aí sobre escatologia, trazendo aí uma interpretação muito interessante sobre os eventos proféticos, né? Uma escatologia da vitória, uma escatologia da esperança, né? Alguns chamam até por esse nome, que é uma visão preterista, parcial, pós-milenista. Para quem, claro, já é conhecedor aí desses assuntos, fica um pouco mais fácil de entender, mas com o tempo a gente pretende trazer aqui novamente esses temas e tal, para que os nossos ouvintes possam também aprender, possam conhecer, saber o que isso significa, os termos, e despertar a curiosidade. Então você que está ouvindo aí a programação, você gostou, está gostando do tema, pesquise sobre o assunto, estude, né? Não só esse assunto, né, escatologia, a Bíblia tem muitos outros temas, e a gente quer trazer aqui no programa, debater esses assuntos. Então estude, procure conhecer. Tenho certeza que você vai crescer no conhecimento, você vai crescer no entendimento, isso vai abençoar a sua vida, tá certo, né? A Bíblia diz, né, que o povo sofre por falta de conhecimento, e não é conhecer só o que é básico, é importante a gente conhecer aqueles temas mais complexos e tal. Então estude, pesquise, né? Esteja aberto aí a ouvir interpretações diferentes. A gente está aqui com o César trazendo uma interpretação que para alguns pode ser até chocante, né? Totalmente diferente aí ao que a gente aprende, né? Desde de criança e tal, ou que é chamada a interpretação comum. César, sem dúvidas, muitos ouvintes podem ficar chocados, né, com as informações que você trouxe, né? Com tantas informações novas. O preterismo, né, que você defende, o pós-milenismo, é uma interpretação nova das profecias? Os teólogos do passado já interpretaram assim? Não, o preterismo não é uma interpretação nova. Em primeiro lugar, vamos colocar uma coisa no seu devido lugar. Todo cristão é preterista, ninguém pode fugir disso. Por quê? Porque todo cristão acredita que Jesus cumpriu profecias do Antigo Testamento a respeito da sua vida, morte e ressurreição. Sim. E que essas profecias nunca mais vão se repetir. Certo? Certo. Então, de certa forma, num certo grau, todo cristão é preterista, porque acredita que certas profecias já foram cumpridas. Sim. Só que esse preterismo que eu estou falando aqui, ele vai um pouco além. Ele diz que o Apocalipse, o fim dos tempos, a grande tribulação, que nada mais é do que o cerco a Jerusalém no ano 70, isso aí também foi cumprido. Entendi. Claro que não foi cumprido na totalidade, né? Ainda aguardamos o crescimento do reino de Deus no mundo inteiro, o domínio da igreja sobre as nações, e o último dia em que Jesus vai descer do céu, vai ressuscitar os mortos, vai estabelecer o juízo final e o estado eterno, né? É o que falta ser cumprido. Mas esse negócio de catástrofes, né? Grande tribulação, guerra, como sinais dos tempos, né? Tem uns aí que dizem que a ascensão aí do homossexualismo no mundo seria um sinal dos tempos. Não tem nada disso.
são essas catástrofes, essas coisas que acontecem hoje, essas guerras, eu já falei, são coisas corriqueiras que sempre aconteceram na humanidade. Não tem significado nenhum para hoje. O significado que tem hoje é que o reino está crescendo quieto e discretamente. Não importa o que aconteça no mundo. O cristão não pode se basear em notícias de jornais. Isso é uma coisa muito séria e, infelizmente, os pastores, muitos sacerdotes, muitos líderes de igreja, não todos, mas muitos, introduziram na mente das pessoas para elas observarem o mundo e procurar na Bíblia a correspondência, a profecia do que está acontecendo no mundo. Então nós temos baseado a nossa escatologia nas últimas notícias dos jornais. E isso é muito perigoso, isso é muito mal. Porque todas as gerações até agora acharam que elas eram a última geração. Verdade. E isso não é verdade. Nunca foi verdade. Não é verdade para nós hoje. E nem vai ser para uma futura geração. Eu acredito que ainda há muito trabalho a ser feito até que Jesus volte, porque é necessário que as nações venham se converter a Ele. E isso é um processo lento e demorado, e Jesus estabeleceu que isso é igual ao crescimento de uma árvore. O reino começa pequeno e insignificante como um grão de mostarda. Sim. Ele vai crescendo lenta, quieta e discretamente, né? Ou ele é como um fermento, que quanto menos você percebe ali, você não vê o que está acontecendo, daqui a pouco ele dominou toda a massa. É verdade. Então é a mesma coisa o reino de Deus. E nesse exato momento, o reino de Deus está fazendo a sua revolução pelo mundo. Daqui a pouco nós vamos ver o resultado. Daqui a alguns anos a gente vai ver algo extraordinário acontecendo no mundo. E isso sempre foi assim desde os primórdios. Tem hora que Deus dá grandes avivamentos, tem hora que Deus corta a sua bênção de algumas nações. Deus trabalha como um agricultor, ele vai podando, ele vai consertando, ele vai regando, mas até que se chegue o dia final. E é o que diz lá em Provérbios, né? A luz do justo, não, o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E o preterismo, ele não é uma interpretação nova, porque você já acha ele em documentos do 2º século da igreja, né? Você já acha ele bem nas antigas já, sabe? Então ele é bastante citado por autores medievais do 4º século. Eusébio de Cesareia é um preterista, porque ele diz que Mateus 24 foi cumprido no tempo dos apóstolos, né? No tempo do cerco e destruição de Jerusalém. Então o preterismo já é uma coisa muito antiga, muito antiga mesmo. E quanto mais for descobrindo novos documentos da igreja, mais vai se ter essa evidência dessa antiguidade. Alguns dizem aí que foi um jesuíta, né, chamado Luís de Alcazar, que inventou o preterismo para combater o protestantismo. Isso é mentira. Luís de Alcazar até então era o primeiro que tinha elaborado um comentário completo sobre o livro do Apocalipse do ponto de vista preterista. Mas agora me parece, eu não tenho o nome da pessoa agora, mas antes de Luís de Alcazar, no século XV, tem do 9º século um outro que também fez um comentário completo do livro do Apocalipse do ponto de vista preterista. Interessante. Não é só autores antigos, medievais, ou Eusébio de Cesareia, historiador da igreja. Tem muitos autores recentes também que interpretaram muitas passagens do Apocalipse do ponto de vista preterista, né? Nós temos Calvino, que tem uma interpretação preterista de certas partes de Daniel, né? E tem um bom número de teólogos que eu não vou citar aqui, que são muitos, são da Reforma Protestante para cá, que interpretavam as profecias do ponto de vista preterista, né? Interessante. Então isso não é só lá na antiguidade, só nos medievais, só no 2º século, não. Isso aí já recente também nós temos vários teólogos famosos aí que interpretaram assim as profecias do Novo Testamento. Eu sei que o ouvinte fica muito chocado, eu sei que isso aí desaponta muitas pessoas, né? Mas as pessoas, infelizmente, eu também já passei por isso, a verdade ela choca a gente parece que fica sem chão, né?
E parece que aquela fantasia vai embora, né? E as pessoas acham, como também eu já achei, que por perder o anticristo, por perder a grande tribulação, pelo fato do Armagedon não estar em nosso futuro, né? A gente acha que perdeu algo bom, algo principal, né? É bom entre aspas, né? Que muita gente acha que está perdendo assim algo por não ter essas coisas no futuro, mas muito pelo contrário. Nós somos abençoados por Deus. Sim. Por ter em nosso futuro um reino que vai conquistar cada vez mais e já está conquistando. Um reino que no presente já conquista e vai conquistar e vai trazer mais paz ao mundo ainda. E muito melhor do que ter um anticristo para nos ameaçar no futuro. Porque eu vejo que muita gente discute essas coisas assim, de anticristo, grande tribulação, mas isso aí é enquanto está longe deles. Então eu vejo muita gente falando assim, é em 2060 que Jesus vai vir, vai acontecer tudo isso, é em 2030, daqui 30 anos, daqui 20 anos. Então enquanto supostamente está no futuro assim, eles ficam discutindo isso, e eu vejo isso até como uma hipocrisia, porque na hora que a coisa chegasse mesmo, muita gente ia tremer de medo, né? Então eu acho que é melhor a gente ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso e falar o que está de acordo ali com a Bíblia, para a gente poder ter paz e ter uma vida de incentivo. Eu tenho diversos relatos de pessoas aí que elas ficaram desapontadas quando descobriram o preterismo e o pós-milenismo. Frustra. Mas hoje elas voltaram a estudar, hoje elas falam para mim que ressuscitaram. Porque até então elas estavam de braços cruzados, elas não viam um sentido na vida, não tinham motivação para fazer mais nada e não tinham motivação nem para evangelizar mais. Sim. Então, esse futurismo pessimista ensinado na maioria das igrejas, infelizmente, tem deixado muita gente desanimada da vida e muita gente tem perdido o desempenho espiritual. E por um outro lado, isso influencia até na política também. Porque daí as pessoas não querem votar no bom candidato, né? As pessoas não querem participar da política para melhorar a vida delas, né? Mas então quer dizer que o reino de Deus é assim? Não é que o reino de Deus é assim. O reino de Deus, ele domina todas as esferas da nossa vida, né? E a política e a cultura é uma delas, são duas delas, né? A gente falou sobre das isso. muitas esferas que o reino domina, né? Com Ranieri. Então, se a gente não tiver bons políticos em nosso tempo de vida, nós vamos sofrer, sabe? Ninguém se engane com isso. Ninguém se engane com isso. Se a gente não participar da vida cultural, se a gente não fizer... É como diz Tiago, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Então os crentes, infelizmente, com essa espera do Armagedão, do fim do mundo, do anticristo, do arrebatamento, eles cruzaram os braços e entregaram tudo para os ímpios. Verdade. Pode ver que os ímpios hoje, eles estão nas praias, eles fazem roteiro de filme, eles participam da cultura, eles participam da política, e é por isso que nós estamos tendo muitos problemas hoje. Embora hoje nós vivemos melhor do que antigamente, mas ainda assim os problemas que nós temos hoje é por causa da omissão de muitos. Porque se tivesse sido feito um trabalho de empenho, de crescimento e discipular das nações, sem se preocupar com o fim do mundo, se isso tivesse sido feito há muitos anos, nós estaríamos melhor ainda e mais avançados ainda em todos os aspectos. A nossa medicina seria mais avançada, a nossa política já teria eliminado a maioria dos seus problemas, a cultura seria mais rica, mas olha aí que nós estamos vivendo. Nós estamos travando uma guerra atualmente que poderia já ter sido ultrapassado já, né? Tá certo, um bate-papo aí com César Francisco Raimundo, editor da revista cristã Última Chamada, falando aí sobre interpretações bíblicas, né, da escatologia, escolas de interpretação, preterismo, futurismo, pós-milenismo, pré-milenismo, e ele tá falando, trazendo aqui pra gente uma alternativa, uma visão bastante diferente, né? Provavelmente aí a maioria dos ouvintes com certeza nunca nem ouviram falar, né? Trazendo uma perspectiva aí otimista em relação ao reino de Deus, em relação a eventos futuros, né? O que nos aguarda. Interessante aí, um bate-papo legal. Mas eu preciso ir rapidinho pro comercial, são 8 horas e 47 minutinhos. O comercial é rapidinho.
É isso aí, de volta aqui no nosso programa Fé em Foco, 8 horas e 52 minutinhos, correndo aqui já para os minutos finais. Agradeço aí a sua audiência, agradeço você que ouve e acompanha aí o programa Fé em Foco todos os sábados de 7 às 9 da manhã aqui na nossa rádio 102,5, batendo um papo aí com César Francisco Raimundo, editor da revista cristã Última Chamada, falando aí sobre escatologia. E é claro que a gente vai já se despedindo. Eu agradeço aí, César, muito obrigado aí pela disponibilidade. César, a escatologia é um tema que eu gosto bastante, né? E tenho certeza que deixou muitos ouvintes curiosos sobre o assunto e suas implicações práticas. Eu quero agradecer sua disponibilidade, reafirmar que o programa está de portas abertas para você. E para encerrar, onde os ouvintes podem buscar materiais sobre o tema? Nem tudo aqui, né, que foi falado foi completamente exposto, né, de forma com certeza que poderia convencer os ouvintes. Então eles vão precisar pesquisar sobre o assunto. Onde eles podem encontrar esses materiais? E eu imagino que muitos desses materiais sobre o assunto podem ser até caros, né, e não devem estar disponíveis ao público em geral. Assim, eu que fico agradecido por participar aqui do programa, né, e por ter me dado essa oportunidade de explicar o povo cristão em geral a respeito dessa escatologia maravilhosa, porque notícia ruim nós já estamos todos cheios, né? Basta você ligar os noticiários, os jornais e até mesmo nas igrejas. Infelizmente você vai num culto de domingo e você só ouve notícia ruim do tempo do fim, né? Então eu agradeço a oportunidade de poder divulgar essa escatologia, que infelizmente o preterismo parcial e o pós-milenismo são duas correntes escatológicas que elas são muito reprimidas no meio cristão, né? As pessoas elas não gostam dessa escatologia por ela ser otimista, né? Parece que as pessoas estão mais ligadas à fantasia do fim dos tempos, à loucura do fim dos tempos, do que uma escatologia de esperança, né? E então eu fico agradecido a você, aos seus ouvintes, e faço um convite a todos que, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, só existe um portal dentro do Brasil que tem 20 mil páginas publicadas sobre o tema. Claro, há outros portais que falam sobre esse tema, né, de escatologia, pós-milenismo, mas todos eles são menores. Mas o portal mais completo hoje é o que eu represento aqui, que é o www.revistacristã.org. Nesse site aí, www.revistacristã.org, o leitor ele vai achar 171 livros, mais de 600 artigos, tudo sobre esse tema aí, da escatologia pós-milenista e preterismo parcial. E todos os livros ali são gratuitos, é só pegar e fazer download, né? Na verdade são e-books, né? Não tem versão impressa ainda, só algum outro ali que tem a versão impressa só. Mas ali são e-books gratuitos. Legal. Então lá no portal da Revista Cristã, o leitor ele vai achar mais de 600 artigos, né? 171 livros, quase 100 ou passou já de 100 vídeos sobre o tema, vídeos explicativos, né, sobre pós-milenismo e preterismo parcial, palestras, né, propaganda sobre palestras que tem sobre esse assunto, e panfletagem também, tudo gratuito, é só pegar lá, fazer download e usufruir do site. Então eu fico agradecido, que Deus abençoe todos vocês e até uma próxima vez. Obrigado. Valeu, César Francisco Raimundo, editor da revista cristã Última Chamada, né? O site é o www.revistacristã, tudo junto, né? revistacristã.org. É só você acessar aí, tem realmente aqui várias literaturas. César, agradeço aí, muito obrigado pelo bate-papo. Só para vocês terem ideia aqui, ó, ele tem aqui o comentário completo, né, do Apocalipse, então versículo por versículo, tem comentário completo aí sobre Mateus 24 e claro, muitos outros temas, né, falando sobre pós-milenismo, falando sobre a melhora do mundo e tal, evidências, né, porque o que ele explicou aqui foi o panorama geral, né, ele explicou pra gente o que ele defende, por que ele defende, mas se você quiser ter a base, né, bíblica ou entender realmente
o que ele está querendo dizer, você vai precisar ler. Vai precisar ler muito. Eu convido você a acessar o site revistacristã.org. Você clica lá em literaturas e, como ele disse ali, são várias literaturas. E eu fico até muito feliz porque a gente é contribuidor aí do Revista Cristã. Temos alguns materiais traduzidos ali, comentários. Então, obrigado, César, pela participação mais uma vez. Então acessa lá revistacristã.org, revistacristã.org, e você vai ter acesso a todas as literaturas gratuitamente. Sábado que vem, permitindo Deus, estarei de volta aqui